Então, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 28 anos, sou pernambucana, nascida em Olinda, sou olindense, e nós morávamos em Paulista. Na verdade, eu cresci em Paulista, né? Minha avó, ela tem uma casa em Maranguape, em Paulista, e eu cresci lá, tá? Mas já passei muito com a minha mãe por aí. Já morei na Boa Vista, já morei em alguns lugares. Já morei em Rio Doce, já morei em alguns lugares. Enfim, voltando lá pro início da nossa imigração, antes de saber que a gente teria essa possibilidade de imigrar, nós tínhamos um trabalho, eu e meu marido, né? Um trabalho fixo, né? De carteira assinada. E não estávamos com pretensão alguma de imigrar. Na verdade, isso nem passava pela nossa cabeça. Eu e ele trabalhávamos no comércio e nossa filha estava com 1 ano e 9 meses. Quando a gente decidiu imigrar, ela estava com 1 ano e 6, 7 meses. Mas quando imigramos, ela tinha 1 ano e 9 meses. E eu tinha um trabalho fixo, um trabalho estável, que não tinha motivo para que eu fosse demitida ou para sair do trabalho. E o meu marido também. Meu marido era gerente de uma loja no shopping. E eu trabalhava no centro da cidade, na Boa Vista. E nós tínhamos uma vida confortável, assim, uma vida de CLT, né, gente? Uma vida de quem trabalha e se vira, vive a vida. E aí eu, no momento, estava passando por uma fase um pouco complicada, porque eu tive que trancar minha faculdade. Porque a gente comprou um apartamento na planta, veio a pandemia, eu fiquei grávida, tudo aconteceu muito, muito rápido. E resumindo, eu tive que fazer uma escolha, né? Eu tive que trancar minha faculdade, porque o cenário do comércio não estava tão bom. Então, eu não estava vivendo um momento financeiro, assim, muito confortável de bater meta, de receber a mais, sabe? E, enfim, a gente não estava contando com isso. Até que um amigo nosso, que tá morando aqui em Portugal, acredito eu, ligou pro meu marido e sugeriu pra ele que a gente viesse pra Portugal. Falou, olha, o que é que você acha de vocês virem pra Portugal? Vem pra cá, pô, a gente tem trabalho, a gente arruma trabalho, arruma casa, arruma creche, vem tu, vem Sandrinha, vem a criança e tudo mais. E meu marido falou, tá, vou falar com Sandrinha, vou ver o que é que ela acha e pronto. E eu tenho muito isso de que foi Deus que usou essa pessoa pra entrar em contato com a gente e pra fazer essa proposta, porque dá essa ideia pra gente, né? Porque no momento não era uma coisa que eu queria, que eu planejava, mas sempre foi uma coisa que eu tive na minha mente, que se surgisse a oportunidade de imigrar, com certeza eu imigraria. Isso sempre foi um desejo do meu coração. E pronto, mas aquele momento era totalmente improvável que a gente imigrasse, né? Mas os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. Então, o que é que acontece? Davidson me ligou nesse dia e falou, olha, o fulano de tal me ligou e falou pra gente ir pra Portugal, o que é que tu acha? E na hora, sim, veio aquele estralo de, meu Deus, é isso, vamos emigrar. Aí Davidson falou isso pra mim, eu falei, na hora, vamos hoje, vamos agora. Dá pra ir agora? Dá pra ir hoje? Compra a passagem e vamos logo. E aí ele falou sério, ele não acreditou de início. E aí eu falei, ó, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos ver como é que faz. E se for da vontade de Deus, a gente vai. E assim foi. Assim, eu e Davidson, a gente começou a pesquisar as coisas, Davidson falou, olha, eles foram como um turista e pediram a residência, né? Fizeram a manifestação de interesse para ficar em Portugal. Conseguiram e pronto, assim. Tem documento, tudo mais, tá legalizado e pronto, a gente consegue fazer a mesma coisa. E aí, na época, tá? Há 3 anos e meio atrás. Agora já não dá pra ser assim. E aí eu fiquei super feliz com a ideia, fiquei super empolgada e a gente começou a resolver os trâmites pra poder vir pra Portugal, pra ver como é que seria, né, de fato. Aí a gente pesquisou passagem, com antecedência, obviamente, mas assim, eu acredito que
a gente comprou com 4 meses só de antecedência a passagem, porque foi tudo muito rápido. Eu sei que a gente já procurou logo para fazer o passaporte, fizemos o nosso passaporte, o meu, de Aurora, de Davidson. E pronto, assim, foi uma coisa atrás da outra, sabe? Apostilamos documento. Nesse intermédio, a gente tinha acabado de receber a chave do nosso apartamento. E aí a gente se mudou e moramos um mês e meio lá, mais ou menos. Quase 2 meses. Foi o tempo que a gente morou no nosso apartamento. Mas a gente queria aproveitar aquilo e queria viver aquilo. Enfim, mas isso é uma outra história. E aí, eu sei que a gente tirou os nossos passaportes, deu tudo certo. E quando a gente tirou os passaportes, a gente comprou as passagens pra vir pra Portugal. E aí, viemos dessa decisão, tá? Porque tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Calma. E pronto, assim, graças a Deus, nós passamos por muitas dificuldades no início, mas deu muito certo, tá? E eu posso explicar tudo pra vocês com mais calma, posso explicar em vários vídeos e falar como é que foi esse processo. Esse é só o primeiro de alguns vídeos que eu quero fazer, contando um pouco da nossa experiência, contando como é a nossa vida hoje em dia aqui em Portugal, depois de 3 anos e meio. Então, curte, comenta, compartilha, me segue pra mais e coloca aqui embaixo qual dúvida que você tem. Coloca aqui embaixo o que você acha, como você acha que é a vida de um imigrante. Tem gente que acha que a gente tem muito dinheiro, tem gente que sabe que não. E deixa aqui perguntinhas que eu vou fazer outros vídeos e vou falar mais um pouco pra vocês, tá bem? Um beijo e obrigada e até a próxima!